E aí eu queria que você falasse pra gente, que a gente tá vendo aqui no telão, as muitas histórias da Maria Mulambo. Tem alguma que te marcou, que você A história pode falar? dela comigo. Assim, bom, primeiro, eu vou contar como eu descobri que eu tinha uma Maria Mulambo. Eu trabalhava em um centro de Umbanda e eu nunca tinha feito um jogo na minha vida. Eu já sabia que eu era filha da Dona Sete, eu já incorporava e já trabalhava com Dona Sete. Um belo dia, no meio da gira, assim, eu desincorporei. E quando eu desincorporei, eu ainda estava vestida de Dona Sete, ainda tinha uma fila de gente esperando ser atendida, e a pessoa que me cambonava estava me acudindo, e eu sei que eu voltei, e eu comecei eu perdi totalmente o controle do meu corpo, né? Assim, a Dona Sete saiu do meu corpo, e eu perdi totalmente o controle do meu corpo, e meu corpo começava a se chacoalhar. É, tem um ponto da Maria Mulambo que é muito interessante, porque a incorporação de Maria Mulambo é uma incorporação muito forte, é diferente de muita entidade. Que ela canta assim, de vestidinho de chita, estalando osso por osso. E eu vivi esse estalando osso por osso. Então, assim, ela me chacoalhava, e eu incorporei com a Maria Mulambo. Quando eu voltei, a menina que trabalhava comigo, né, a Eked, que estava comigo, ela contou pra mim que a Dona Sete estava atendendo uma pessoa, e essa pessoa estava com uma magia muito forte sobre ela, e estava muito doente, e precisava de ajuda espiritual. E no meio do atendimento, a Dona Sete virou pra Cambona e falou pra ela, olha, eu vou sair e a Mulambo vai entrar, porque o que tem pra ser feito na vida dessa pessoa é a Mulambo que vai fazer, e não eu. Então, assim foi que aconteceu. Eu incorporei pela primeira vez a Maria Mulambo, sem saber, né, que eu tinha. E eu fiquei, assim, me perguntando, né? E eu fui buscar informações sobre ela. Gente, isso tem muito tempo. Tinha muito pouca informação na internet sobre essa situação. E na casa onde eu desenvolvi, a única coisa que falaram pra mim é que ela sempre vinha, né, pra trabalhar quando o assunto era muito forte. Quando o assunto eram demandas muito fortes, era ela quem vinha pra resolver. E a minha experiência com ela, porque isso não foi uma experiência minha, a incorporação dela foi uma experiência minha. Mas o que ela fez na vida daquela pessoa ali não foi uma experiência minha, porque eu nem estava ali. Entendeu? Ela simplesmente, eu cedi, né, o meu corpo para que ela pudesse trabalhar naquele momento. E assim, eu não sabia quem era a pessoa, quem sabia era ela. Mas a experiência que eu tenho com a Dona Mulambo foi de uma vez onde eu fiz um exame, né, o preventivo que a gente faz anualmente, né, enquanto mulher. E um ano anterior estava tudo certo comigo, eu estava super bem. E quando eu fiz o preventivo, um exame de rotina, super tranquilo, eu estava com muitos policistos no meu útero. Mas eu estava tomada de policistos e micropolicistos. E o médico que fez o exame de ultrassonografia, né, e a transvaginal, ele ficou muito impressionado. E ele falou assim, olha, muito provavelmente você vai ter que fazer a cirurgia. E aí eu saí dali arrasada, né, chorando muito, e fui pro consultório da médica, né, que havia feito o pedido de exame pra mim. E ela virou pra mim e falou assim, Aline, olha, eu sinto muito dizer, eu sei que você ainda não tem filho, mas isso aqui pra mim é cirúrgico. E eu vou pedir uma tomografia, vou pedir uma ressonância, né, porque talvez a gente tenha que fazer uma esterectomia. Gente, aquilo pra mim, assim, foi eu sei que muita gente vai falar assim, ai, tanta mulher sobrevive sem útero, mas aquilo pra mim foi um diagnóstico de morte, sabe? Porque me impactou muito, eu fiquei muito mal, eu chorava sozinha, né, com aquela ultrassonografia, e eu pedia muito a Deus para que me curasse daquilo ali. Eu já tinha a Dona Sete arrumada comigo, e eu ia até ela, e eu falava, minha senhora, por favor, eu não aceito. Tanto que eu ajudo as pessoas, que vocês me curem. E aí, sentada, conversando, Dona Mulambo não era arrumada ainda comigo, tá? Só a Dona Sete. E aí, eu sentada, conversando com a Dona Sete, a Dona Mulambo entra pela porta do quarto onde eu cuidava da Dona Sete. E eu vi aquela mulher, né, passando por mim, assim, e ela estava muito bem vestida, ela tinha os cabelos negros, muito bonitos, e ela virou pra mim e falou, eu quero 7 rosas coloridas. Você vai na estrada, você vai passar essas 7 rosas na sua barriga, e você vai bater essas rosas, né, você vai passar essas 7 rosas pelo seu corpo, e você vai bater essas rosas na beira da estrada, até você despetalar todas essas rosas. Deixa um agrado pra mim, e eu vou curar você. Eu também sou contigo. E assim eu fiz. No dia seguinte eu acordei cedo, eu comprei as rosas, e comprei, né, assim, gente, a minha Mulambo não bebe cachaça, mas eu não sabia, né, o que dar no dia, e a Mulambo que havia no centro onde eu trabalhava, ela bebia cachaça mesmo. Então eu comprei uma garrafa de cachaça e um maço de cigarro e levei na estrada junto com as flores. Passei, conforme ela mandou, bati aquelas rosas, passei com muita fé, fui conversando com ela, fui pedindo pra ela, e quando eu acabei, eu deixei o agrado na estrada e voltei pra minha casa. Uns 3 dias depois, eu fui fazer a tomografia, e quando eu fiz a tomografia, né, a pessoa, né, o técnico que fez a tomografia em mim falou assim, por que você teve a indicação de fazer a tomografia abdominal? E aí eu virei e falei assim, porque... Aí eu já tava com os exames, né? E aí eu mostrei pra essa pessoa,
a ultrassonografia e a transvaginal, que eu tava com miomas e a médica tinha dito que eu ia ter que operar. Então eu tinha ido ali pra fazer a tomografia pra marcar a data da cirurgia. E ele virou pra mim e falou assim, mas não tem nada aqui. E foi comigo. Não foi ninguém que me contou. Fui eu. Não tem nada aqui. Eu acho que esse aparelho... Aí ele, olha, eu não tenho o que dizer pra você. Eu sei do meu aparelho, que eu vejo fazer manutenção. E aí eu voltei, né, novamente, na semana seguinte, volto na médica com o exame, e a médica vai e pede pra eu bater ultrassonografia em outro laboratório, em outro lugar. Aí eu fui de novo em outro lugar fazer a ultrassonografia e não tinha nada. Então, assim, pra mim isso é milagre. E foi a minha fé. E ela mudou a forma como eu também a enxergava, né? Quando a gente fala de mulambo, a gente só pensa naquilo que é negativo, né? A gente só pensa naquilo que a gente acha que é ruim ou que vai trazer algo de ruim pra você. E um dos motivos, né, dela ter me pedido para estar aqui hoje falando com vocês foi uma consulta que eu fiz para uma pessoa. E eu consultando essa pessoa, saiu que o guia dessa pessoa de frente era Maria Mulambo. E essa pessoa ficou muito apavorada. E virou pra mim e falou assim, mas pode trocar? Tipo assim, a gente pode trocar de Exu e Pombagira? Eu ia perguntar isso agora. Entendeu? A gente pode trocar de Exu e Pombagira? Não, gente, a gente não pode trocar. Entendeu? Assim como a gente também não troca de orixá, a gente não pode trocar, né? Bom, no candomblé, você é do orixá que sai no seu jogo, tá? E a nível de Exu e Pombagira também. É claro que a gente tem mais de um, né? Mas ninguém nasce só com um. A gente tem muitos. Mas eles vão se manifestando ao longo da nossa vida e conforme você vai cuidando da sua vida espiritual, tá? Então, às vezes, você só tem aí um casal que se manifestou no seu caminho, ou você só tem um, né, que já deu nome, ou você ainda não tem nenhum. Então, se você ainda não tem nenhum, marca um jogo que você vai descobrir quem é o seu. Mas essa pessoa me perguntou se era possível trocar porque ele assustou muito com o nome, né? E assim, gente, eu não julguei, tá? E peço para que você também não julgue, né? A pessoa por ela ter falado assim, não é possível que eu sou filho de Maria Mulambo, né? Não, porque assim, eu também julguei, eu também era evangélica e eu também julgava, né? Eu sei que não é um nome Dona Sete Rosas, não é um nome tão bonito assim, mas ela tem uma história, sabe, por trás de tudo isso. E aí eu contei para essa pessoa a história da moça dele, né? Que ela se manifestou e ela veio trazendo para mim a história dela e eu contei essa história para ele e ele mudou, né? Hoje é um cliente meu até hoje, continua cuidando e a vida dele realmente mudou, a vida dele realmente foi transformada e ele fala, né, muito bem dela e gosta muito dela, mas assim, foi nesse dia que ela virou para mim e falou, né, você tem a chave de mudar a forma como as pessoas me enxergam e nós estamos aqui hoje.